Boa tarde, está de volta ao programa Eclésia nesta segunda-feira, início da Semana Nacional da Educação Cristã, que tem desta vez por tema a família na transmissão e educação da fé. Connosco está Cristina Sá Carvalho, do Secretariado Nacional da Educação Cristã. Obrigado, Cristina, por estar connosco uma vez mais. Família, transmissão e educação da fé. Este é um tema que desafia as famílias, concretamente, a terem um papel mais ativo no itinerário de formação cristã das crianças. Sim, certamente que desafia, mas talvez o maior desafio até seja para a própria Igreja, para fazer esta mudança, não é, de acompanhamento da evolução da sociedade e para de facto reconhecermos, como a investigação e os estudos, a própria catequética tem demonstrado, que os pais são os principais transmissores dos valores e tudo aquilo que é importante para a vida e, portanto, numa perspectiva de educação integral, também são eles os que estão mais aptos para transmitir a fé. E, portanto, sob esse ponto de vista, de facto, é um convite, sobretudo, a uma relação recíproca, não é? Entre as comunidades de fé e as famílias. Digamos que pretende fazer um contraponto com alguma tendência que existia no sentido das famílias entregarem as crianças na catequese paroquial e, de alguma forma, não se preocuparem mais com essa situação. Enfim, as crianças receberiam ali os ensinamentos da fé. Agora há uma preocupação de envolvimento e de criar condições para as próprias famílias acompanharem de forma mais estreita este processo de aquisição de conhecimento também dos seus filhos no domínio da própria fé. Sim, é um facto, quer dizer, não diz apenas respeito à educação para a fé, mas também à educação em geral, não é? Os pais sentirem-se clientes de profissionais, ou pelo menos pessoas especializadas, neste caso seriam os catequistas, a quem eles entregam os filhos durante um certo período de tempo e que tratariam do assunto. De facto, na forma como nós hoje encaramos a educação para a fé e aquilo que é a fé no contexto da sociedade moderna, aquilo que nós realmente precisamos é que as pessoas sejam verdadeiramente iniciadas nessa fé e que essa fé seja transformadora da sua forma de agir, não é apenas uma mensagem de natureza cognitiva que se transmite durante 1 hora por semana. É toda uma maneira de olhar a realidade, de ler, de interpretar e, portanto, de agir em conformidade com essa interpretação. Sob esse ponto de vista, a questão também não é apenas dos pais serem mais ativos na educação religiosa dos seus filhos, na transmissão da fé, mas são duas linhas, digamos assim, que se abrem. Por um lado, os pais também serem globalmente melhores educadores. Portanto, hoje as instituições formais estão muito desapropriadas, esvaziadas do seu poder educativo e a família vive muito fragilizada sob essa perspectiva e é preciso necessariamente se fortalecê-la. Quer dizer, a família é a célula da sociedade, portanto, famílias fortes, sociedades fortes e também, no entendimento da Igreja, é uma Igreja doméstica e, portanto, tem um papel fundamental na própria vida da Igreja. E, por outro lado, esse trabalho, digamos assim, de interação e de reciprocidade que se propõe às famílias, também significa que neste contexto familiar se tratam os pais das crianças e dos adolescentes como os adultos que eles são. Ou seja, também significa proporcionar formação ao nível dos adultos para os pais, os avós, enfim, os familiares, todos aqueles que estão encarregues da educação de crianças e adolescentes. Portanto, sob esses dois pontos de vista, acho que há aqui uma evolução realmente importante. Portanto, há um esforço no sentido de cruzar a catequese da infância e da adolescência também com a catequese de adultos. Sim, nós este ano vamos lançar 3 projetos pilotos, portanto, que vão começar apenas num número bastante reduzido de paróquias para experimentarmos os materiais e os sistemas de formação e depois progressivamente alargarmos ao país, e um deles é talvez o projeto mais complexo, é precisamente um projeto de catequese familiar, em que há uma parte fundamental da transmissão dos conteúdos da fé e da experiência de fé que é feita em casa pelos pais. Depois as crianças também têm a sua experiência comunitária, porque nós, os cristãos, entendemos assim a nossa fé, não é? Em termos de comunidade, em termos de igreja, e os próprios pais são acompanhados no seu crescimento da fé, no seu reavivar na fé, eventualmente na sua iniciação, na sua reiniciação, aquilo que for necessário para cada uma das pessoas, para poderem realmente, com mais à vontade e com maior empenho, fazer esse trabalho com os seus filhos em casa. E, portanto, depois há também uma reunião das próprias famílias, portanto, englobando todos os membros da família, com a comunidade de fé, para que se garanta realmente, com harmonia e com uma certa até simplicidade, que todas as dimensões da pessoa estão integradas em todas as dimensões também da sua formação religiosa.
Portanto, em termos práticos, pode acontecer que uma família, ao colocar o seu filho na catequese, ou inscrevê-lo, possa receber também algum instrumento de trabalho, algum apoio no sentido também de depois em casa completar essa formação ou até participar em determinadas sessões? Não é só. A catequese familiar vai muito mais fundo do que isso. Quer dizer, os principais catequistas dos filhos são os próprios pais. Não é? Pois os pais são ajudados pelos animadores dos casais, ou enfim, dos pais em geral, e as crianças também têm um catequista auxiliar na paróquia para a dimensão comunitária, mas o centro desta catequese familiar é a relação entre os pais e os filhos e aquilo que é feito em casa. Depois nós temos outros 2 projetos que também fazem um grande apelo à família, nomeadamente a educação parental, em que é talvez um estádio ou intermédio ou complementar da catequese familiar, portanto, entre as famílias clientes e as famílias que aceitam participar, porque o sistema é esse. Quer dizer, os pais vão inscrever na catequese e são convidados e fazem a sua opção. Portanto, haverá certamente famílias que preferem a catequese familiar e famílias que preferem manter, certamente que nós melhoraremos esse processo, mas que preferem manter um sistema um bocadinho mais tradicional. Portanto, e isso não constitui nenhum problema, não é? Portanto, há aqui um fator de liberdade muito grande na oferta e na aceitação dessa oferta. E, portanto, nós também, um dos projetos que nós temos para este ano é propor às paróquias a chamada educação parental. A educação parental tem, sobretudo, 2 vertentes. Por um lado, é ajudar os pais a estar muito mais por dentro do processo catequético dos filhos, portanto, que significa, como em todos os catecismos da infância, está sempre lá a parte dos pais, que os pais são informados e são acompanhados na descoberta do processo catequético que as crianças vão fazer na paróquia com o seu próprio catequista. E, em termos complementares também, aparece a educação parental no sentido mais amplo. O que é que isso quer dizer? Porque a transmissão da fé não implica apenas que os pais sejam crentes e sejam ativos na sua crença. Também implica que eles sejam bons pais. Portanto, o amor é fundamental no processo de transmissão da fé. E, de facto, os pais hoje têm muita dificuldade em educar os filhos, não é? Sentem-se muito desresponsabilizados ou até esvaziados dessa função. É-lhes dito muitas vezes que a educação dos filhos deve ficar a cargo dos psicólogos e dos professores e de todos os especialistas. E, de facto, hoje é difícil educar os filhos. Portanto, a educação que os pais fornecem, a sua experiência em casa é muito disputada pelas dificuldades que os adultos têm no trabalho, na sua vida pessoal, às vezes nas suas relações conjugais e etc., familiares em termos mais largos, e depois também é muito disputada pelas outras fontes de informação, não é? Pela internet, pela televisão, etc., que às vezes nos parece que é quem realmente educa. E, portanto, os pais querem educar bem e querem ter uma vida familiar harmoniosa. Ter problemas com os filhos é uma coisa muito dolorosa para os adultos. Afeta inclusivamente às vezes a sua vida pessoal, a sua vida no trabalho e, portanto, ajudar os pais com outros pais, com a colaboração de alguns especialistas a refletir sobre o seu papel educativo para cada idade, enquanto as crianças e os adolescentes frequentam a catequese, também é um projeto nosso que nos parece importante. Finalmente, há o projeto dos mais pequeninos, que já funciona em algumas dioceses, nomeadamente no Patriarcado de Lisboa, que é o Despertar da Fé. Obviamente, no Despertar da Fé dá-se um fenómeno muito engraçado, porque começou sobretudo com os centros sociais paroquiais e agora nós gostaríamos que transitasse também para as paróquias, uma vez que há muitas crianças que não frequentam esses centros, portanto, outras escolas, e, portanto, estar acessível ao maior número de famílias, e os pais sentem-se sempre muito envolvidos com tudo o que acontece com os seus filhos pequenos, não é? Em idade de jardim de infância. E, portanto, muitas vezes aquilo que nós verificamos é quando se propõem atividades para as próprias crianças, os pais gostam de estar presentes, gostam de acompanhar. E, portanto, também queremos que é um benefício enorme para os pais, é um benefício enorme para as crianças, porque as crianças olham para os pais, em qualquer idade, os adolescentes também, como os seus grandes modelos, como a sua referência, são as pessoas de quem eles mais estão agarrados, que eles mais amam, e, portanto, tudo o pouco que os pais façam tem um peso muito superior àquilo que um especialista possa eventualmente fazer. E, portanto, também isso significa criar nas próprias comunidades de fé, nas paróquias, um ambiente de acolhimento às famílias, e estamos convencidos também que uma experiência de renovação das próprias comunidades de fé. Isto desperta também depois para uma prática cristã em conjunto, em família, a frequência da Eucaristia. Por exemplo.
por exemplo. É óbvio que na questão da formação da fé, para a fé e na construção da pessoa enquanto ser também religioso, a Eucaristia e aquela base da piedade cristã é absolutamente fundamental, e também é na missa que nós partilhamos a palavra, aprendemos sobre ela, estamos em comunidade, nos apercebemos da presença dos outros e nessa experiência comum temos acesso à graça que nos salva. E, portanto, pensamos que obviamente, essas experiências e esses momentos de celebração da fé são essenciais e, portanto, isto vai significar, obviamente, que haverá um cuidado pastoral e litúrgico na adequação, por exemplo, das Eucaristias para as famílias, para as crianças mais pequenas, para os adolescentes, porque tudo requer uma sensibilidade e um acolhimento, porque até as próprias crianças gostam e devem participar na preparação, por exemplo, de todas essas celebrações. É importante esta participação das crianças conjuntamente com os pais, nos atos litúrgicos, nos momentos importantes da vida em comunidade, como família, porque muitas vezes estão na catequese, depois por arrasto a seguir cola à missa e vão e ficam todas juntas no banco, porque é o banco da catequese, mas é importante também estarem com os pais e participarem como família nestes momentos celebrativos da comunidade. Sim, primeiro porque a liturgia ensina muito, não é? Depois a própria experiência, nós hoje vemos muito a educação para a fé, a catequese, sobretudo como um veículo de experiência religiosa, e obviamente a celebração tem grandemente e de uma forma particularmente bela essa dimensão, e portanto partilhar isso com as pessoas que são significativas para nós, criar uma experiência comum, não é? Portanto já não é, nós hoje sabemos perfeitamente que as crianças quando participam, os adolescentes depois chegam a casa e contam e mostram e gostam muito de o fazer, mas estar juntos é levar essa experiência para toda a semana ou para todo o mês, quer dizer, é aprendermos a viver em conjunto como família, qualquer que seja a estrutura da família, a sua história, aprendemos a viver qualquer coisa que é profundamente importante para nós, que é altamente transformador, que é amadurecedor da pessoa em conjunto e, portanto, entre outras coisas, parece muito saudável. As famílias estão despertas e estão disponíveis para esta, digamos, inovação? Olha, há uma questão que é importante nós termos em consideração, que é assim, nós não podemos dizer que todas as famílias estão, até porque quando se trata de adultos, qualquer tipo de formação ou de experiência, e portanto experiência pastoral também que se propõe aos adultos, os adultos reagem como tal. Portanto, os adultos têm histórias e têm caminhos e há momentos em que estão mais assoberbados ou que estão mais interessados em alguma dimensão da sua vida, e há alturas em que estão mais despertos e mais disponíveis. Portanto, aqui não se trata de fazer uma inscrição para 20 anos, nem de sentir a obrigatoriedade de fazer tudo como está no livro. Trata-se de ter uma oferta em liberdade, de a aceitar em liberdade e de retirar dela o máximo daquilo que é importante para a sua vida como pessoa, para o seu amadurecimento como adulto, para a sua experiência familiar e para a vida daquela grande comunidade que é, de facto, a família. E, portanto, basicamente nós sentimos, pelas experiências que já foram sendo feitas e pelo contacto dos pais, mesmo nos sistemas mais ortodoxos, digamos assim, de catequese, que os pais estão sempre interessados. Há sempre pais que estão interessados. Estão interessados uns naquele momento, outros podem não estar, e depois há aquilo que também se chama muito, que é o marketing do zoom, não é? Que é quando as coisas são importantes e são interessantes para as pessoas, e alguém nos diz, olha, devias ir porque realmente aquilo foi bom, valeu a pena. Quer dizer, essa ideia de que se faz qualquer coisa que é globalmente valioso para nós. Porque nós também, quando pensamos nos pais, os pais já estão muito sobrecarregados pelas rotinas do dia-a-dia, pelo trabalho, a distância, o trânsito, e inclusivamente atualmente estamos a viver um momento particularmente tenso na nossa vida como comunidade nacional, e portanto há que entender que as pessoas escolhem, preferem aquilo que realmente é significativo. E quando alguém nos diz, olha, vale a pena, aquele tempo que lá estiveste, não teres feito isto, não teres feito aquilo, não teres ido fazer desporto, não teres saído com os amigos, não teres ido ao futebol, que valeu a pena. Ou sair um bocadinho mais cedo do emprego. Às vezes é introduzir uma não rotina, digamos assim, no contexto da rotina habitual do adulto, e acaba por se fazer com imenso prazer, porque sobretudo isto só é válido se for feito com um sentido de realização pessoal, de crescimento pessoal, neste caso na dimensão humana da pessoa e a partir da dimensão humana, na dimensão religiosa, que obviamente também é uma dimensão humana. O facto das famílias terem mudado no seu formato tradicional e hoje haver uma grande percentagem de famílias monoparentais, ou as crianças estarem entregues aos avós, isto não poderá pôr em causa ou afetar de alguma forma esta intencionalidade da Igreja na educação cristã? Repara, a Igreja tem um ideal de família e eu julgo que terá sempre.
não é? Que encara com uma estima, um carinho, um apreço extraordinário, tendo-a nomeado de facto como a igreja doméstica, o sítio especial da gratuidade, da transmissão da vida, da realidade, da interpretação e também da fé. E, portanto, isso nunca vai desaparecer. Agora, aquilo que a Igreja propõe às pessoas é um acolhimento em amor e, portanto, ama-se a pessoa como ela é. E, portanto, nós também vamos amar as famílias, amamos as famílias como elas são, com os seus dramas, as suas dificuldades, as suas construções, desconstruções, reconstruções. É a história das pessoas, inscritas num registro cultural e social que não parece possível de parar. Aquilo que nós pensamos, de facto, é como todos os casais, quando se unem, não é, em matrimónio, desejam profundamente que seja para toda a vida. É evidente que nós, quando temos uma visão de ideal, também temos uma responsabilidade extraordinária, que é toda a pastoral em torno da família, que, de facto, nos desafia enormemente, e particularmente o Secretariado Nacional da Educação Cristã, nos desafia especificamente ao nível da educação. E, portanto, ainda há, se calhar, muitas lacunas para preencher em termos da dimensão educativa da pastoral da família, portanto, de acompanhar os namorados, de acompanhar os noivos, de acompanhar, por exemplo, os casais que começam a ter filhos pequenos e, portanto, que é uma época de grandes ajustes e de renovação da experiência, e, portanto, as pessoas precisam de ser acompanhadas. As famílias dos adolescentes, os adolescentes são complicados, é preciso lá estar para acompanhar, e a velhice, não é? Hoje também temos que ter presente aqueles que envelhecem em família, os que envelhecem sozinhos, todos têm que ser contemplados, e a mensagem cristã e a educação que se faz no sentido da apropriação dessa mensagem, de uma perspectiva cristã da vida, pode-se fazer em qualquer idade, deve-se fazer em qualquer idade, e, portanto, ao nível da nossa Comissão Episcopal e do Secretariado, já há uns anos que fazemos esta reflexão e, portanto, agora estamos simplesmente a tentar pôr em marcha projetos razoavelmente simples que possam chegar ao maior número possível de pessoas, assim que estejam razoavelmente construídos, e por isso ainda estamos numa fase piloto, mas que esperamos que seja bem sucedida. E depois esta não é uma proposta, digamos, fechada, aquilo que a mensagem que se passa que passa na catequese, na formação de adultos, enfim, tem por base as verdades da fé, basilares, mas o discurso também é entrosado com os tempos, com a realidade social. Aí também há caminho a fazer, ou caminho que tem estado a ser feito, também de alguma inovação na forma como se passa a mensagem, não é? Dos materiais que são utilizados para a formação na fé. Tudo aí há um percurso também evolutivo que se tem registado nestes últimos tempos. Sim, tem havido esse esforço, quer dizer, enfim, a nível toda da Igreja Universal e, portanto, também no nosso país. Há três dimensões que são fundamentais numa perspectiva catequética. A primeira é a fidelidade a Deus e ao ser humano. E o ser humano tem, portanto, um caminho, uma história e um processo e uns condicionalismos sociais que nos obrigam à terceira dimensão, da qual nos apercebemos muito claramente, sobretudo durante o século XX, que é o processo de enculturação. Portanto, a fé tem que ser significativa para as pessoas, portanto, tem que usar a sua linguagem. De qualquer forma, ao nível dos materiais e dos projetos, a primeira reação que se costuma ter perante as dificuldades, de facto, é adjornar a linguagem, não é? Portanto, isso é possível, é importante, quer dizer, nós olhamos hoje para o que são os catecismos, para o tipo de ilustração que têm, a linguagem com que estão escritos e aqueles que tivemos até há relativamente pouco tempo, e obviamente sentimos que estes estão influenciados pela cultura atual, pelo tipo de grafismo, pelas linguagens, etc. Mas, sobretudo, também aproximarmos hoje da pessoa na sua globalidade enquanto ser humano, na complexidade e na diversidade da sociedade moderna, é sobretudo uma grande fidelidade à base, não é? Portanto, que tem sobretudo a ver com a qualidade teológica da reflexão que é feita sobre a mensagem. É evidente que as pedagogias, e a linguagem está no campo das pedagogias, são fundamentais, mas se não há pedagogia sem conteúdo, não fica nada. Aliás, se há pedagogia sem conteúdo, não fica nada. E, portanto, também tem que haver um enorme equilíbrio e hoje muito, por exemplo, se reflete essa questão ao nível da centralidade, por exemplo, da palavra na transmissão da fé.
Dentro de alguns dias, nomeadamente na próxima sexta-feira, arranca o Congresso da Educação Cristã. É uma oportunidade também, nomeadamente catequistas que participam, também se adjornarem nesta nova dinâmica, nestes desafios, e também eles aceitarem esta missão que a Igreja lhes propõe. Já falámos das famílias, mas às vezes os próprios catequistas, eles, os agentes primeiros também desta transmissão da fé, têm que estar muito atentos e muito sensíveis a estas novas modalidades de anúncio. Sim, completamente. Se calhar, talvez a nossa tarefa principal para os próximos anos, e certamente a mais complexa, será a formação dos catequistas. A sua formação pedagógica, necessariamente, mas sobretudo a sua formação enquanto processo contínuo de iniciação cristã e de conversão. Quer dizer, quem não está convertido seriamente não tem nada para transmitir. Quer dizer, pode falar das coisas como elas estão nos livros, mas o efeito que se obtém com esse discurso é muito pequeno, não é? E às vezes até é um bocadinho desviado daquilo que se pretendia. Portanto, essa formação, nós nas jornadas, de facto, aquilo que, enfim, trabalharemos com um grupo muito grande, é sobretudo informar das mudanças que estão em processo. Portanto, vamos muito refletir com o Emílio Alberich, que é um grande catequeta salesiano, que estará connosco. Ele publicou um livro que nós traduzimos agora para português e nos honramos imenso de publicar no Secretariado Nacional sobre a problemática precisamente da catequese e da família. Portanto, se a família realmente é um lugar de transmissão da fé e de catequese. E depois também teremos duas conferências, uma sobre catequese familiar e outra sobre catequese intergeracional, que já tem depois o outro nível também de intervenção. E depois nas conferências temáticas, então começaremos o processo de formação daqueles catequistas que vão estar inscritos, digamos assim, nos projetos piloto e todos aqueles outros catequistas que esperam vir a participar e a desenvolver nas suas comunidades também estas formas de fazer catequese. Muito bem. Ficam então as linhas mestras, as linhas de força, estas novas apostas do Secretariado Nacional da Educação Cristã para a catequese, a envolver cada vez mais a família. Cristina Sá Carvalho, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. São as prioridades da Igreja para proporcionar um itinerário formativo que envolva crianças e adultos no aprofundamento e crescimento da fé nesta Semana Nacional de Educação Cristã. Agradecemos a atenção que nos dispensou. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.